ele está lá em 1 Pedro, vamos dar um pulinho lá em 1 Pedro 5,8. Você conhece muito bem esse versículo, talvez não pelo capítulo e versículo, né, pelo livro, mas você, a hora que eu falar ele, você vai saber. Ele diz assim, ó: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ou o nosso inimigo, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós estamos em guerra e nós temos um inimigo declarado. Satanás é o nosso inimigo, o diabo é o nosso inimigo. E o plano e o propósito dele é destruir a nossa vida, é destruir a nossa família, é nos levar para o inferno. Mas, querido, entenda uma coisa: esse inimigo que eu e você temos, ele não é um inimigo físico, ele é um inimigo espiritual. É por isso que quando nós olhamos para Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas a nossa luta é contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. E eu e você nos perdemos no meio de tudo isso, e eu vejo que cada dia mais nós estamos lutando contra a carne e contra sangue, e deixando de lutar contra o nosso adversário, o nosso inimigo, que é o diabo, queridos. E isso não é algo, não é uma novidade, não é de hoje que isso acontece. Mas a impressão que eu tenho é que muitos ou não entenderam o que eu estou falando, ou não levam a sério isso que eu estou falando. E eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre ataques espirituais. Se nós estamos em guerra, dentro de uma guerra, haverão ataques. Se nós estamos numa guerra travada, querida, o nosso adversário, ele vai nos atacar. Ele vai de alguma forma tentar nos atacar. E nós precisamos estar preparados para esses ataques que acontecem. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu destaquei, alguns ataques que Satanás tem usado contra nós, e eu quero usar esses exemplos para levar você a refletir nessa noite. E eu anotei alguns que eu percebo que eles têm aumentado cada vez mais, e se eles têm aumentado cada vez mais, tem um motivo: é porque está funcionando. Existe um ditado que nós falamos aí fora, em time que está ganhando não se mexe. Então, se está funcionando, continuamos investindo aí, porque aí nós estamos tendo resultado. Então eu anotei alguns ataques espirituais que eu quero levar você a refletir nessa noite. O primeiro deles é: Satanás, ele tem atacado a nossa mente, o nosso cérebro. Satanás, ele tem atacado a nossa mente e o nosso cérebro. E enquanto eu refletia sobre isso, Deus me levou a lembrar de algo que eu já havia estudado há um tempo atrás. E Deus me levou novamente a esse lugar, e eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei: meu Deus, é uma realidade. Queridos, escute isso. Em Israel, há muitas ovelhas. E num certo determinado tempo do ano, essas ovelhas, elas são atacadas por moscas. Muitas moscas vêm, um enxame de moscas, não sei se é enxame que eu diria, de moscas, acho que é enxame, pode ser, acho que é, vêm sobre essas ovelhas e as atacam. Mas essas moscas, elas atacam essas ovelhas na cabeça delas. E como elas atacam na cabeça? Elas entram pelas narinas e pelo ouvido das ovelhas, e elas botam ali dentro pequenos ovos, e essas moscas se alimentam do cérebro das ovelhas, elas vão comendo o cérebro das ovelhas, e isso gera uma dor tão grande nas ovelhas, que as ovelhas, elas procuram paredes, e elas correm até a parede e dão cabeçadas na parede.
elas esfregam a cabeça no chão, e tomam cabeçada, cabeça no chão, e elas se perdem tanto, porque o incômodo é tão grande, que elas largam seus rebanhos, elas largam o aprisco, e procuram solução em outros lugares, elas se perdem totalmente. Esse era um grande desafio, para aqueles pastores de ovelha em Israel. E o que foi que eles fizeram? Como eles conseguiram resolver isso? Eles fizeram uma mistura de azeite, e eles aplicaram essa mistura de azeite na cabeça das ovelhas. Em especial, preste bem atenção, para você entender onde eu quero chegar. Em especial, queridos, eles colocavam nos ouvidos, nos olhos e nas narinas. Esses 3 lugares era o lugar que eles passavam essa mistura de azeite, e isso servia como um repelente natural, para que eles ungiam então essas ovelhas, para que aquelas moscas se afastassem daquelas ovelhas, e não pousassem, e não entrassem nas narinas e nem nos ouvidos. Agora, queridos, olha que interessante isso. Por que eles passavam em torno dos olhos, dos ouvidos e do nariz? E nessa noite eu quero usar esses olhos, ouvidos e nariz para te mostrar algo interessante. Os olhos, eles são a porta da entrada da cobiça na vida de um cristão, querido. O meu e os teus olhos, os meus e os teus olhos, eles são a porta da entrada da cobiça na nossa vida. É através dos meus olhos, é através daquilo que eu olho, é que traz cobiça para a minha vida. É aquilo que eu olho e eu começo a desejar. O pecado é isso, querido. O pecado é quando você começa a olhar, você começa a desejar, e vai se tornar um pecado. Por que os ouvidos aqui, eles representam a porta de entrada das palavras na minha e na sua vida? E por que as narinas, ou por que o nariz? Porque o nariz é a porta de entrada da recepção do perigo. Escute isso. O teu nariz é a porta de entrada da recepção do perigo. Por exemplo, se eu trouxer para você aqui agora um bolo azedo, você come? Quem come um bolo azedo aqui? Eu vou chegar e vou falar, come aqui, querido. Você vai sentir o cheiro, você vai falar, viu, pastor, não é por nada não, mas isso aqui está azedo. Mas como que você sabe que está azedo? Não, estou sentindo o cheiro, pastor, está azedo. Agora, se as suas narinas, elas estiverem mal, você vai comer estragado. Então é importante que você entenda isso. É importante nessa noite que você entenda isso. E queridos, escute bem, nós estamos passando pelo mesmo tipo de ataque nos dias de hoje. As mesmas armas que estavam sendo usadas, ou a mesma forma que acontecia ali com as ovelhas, e eu e você somos ovelha, nós estamos sendo atacados da mesma forma, só que nós estamos sendo atacados de uma maneira diferente. Nós estamos sendo atacados por tudo aquilo que nós mesmos criamos, aquilo que eu e você criamos, só que, queridos, de uma forma bem pior. Por que é de uma forma bem pior? Porque as ovelhas, elas eram atacadas num determinado momento do ano. Eu e você não. Eu e você somos atacados 24 horas por dia, todas as horas, todos os minutos, o tempo todo, sem parar e sem cessar. E como que ele faz isso? Através da tecnologia que está comigo e com você, 24 horas por dia. Dorme do seu lado, na cabeceira da sua cama, anda no seu bolso, para cima e para baixo, 24 horas por dia. Você esquece de muitas coisas, mas da tecnologia você não se esquece. Agora, olha o que Provérbios 4, 23 diz. Eu queria na NTLH esse aí, Renato. Isso. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus
pensamentos. O que tem alimentado os teus pensamentos? O que a tecnologia tem trago para os teus pensamentos? Quanto tempo você gasta do seu dia alimentando a sua mente com coisas que você não deveria? Meu irmão, não tem um aqui que não gaste pelo menos 1 hora do seu dia em frente a um aparelho de celular, vendo um monte de coisas que não tem utilidade sequer nenhuma para a nossa vida, e que vestem uma roupagem espiritual às vezes. Até parece cristão, até parece lícito, mas nada mais é do que o próprio Satanás. E queridos, eu não vou entrar, como eu disse, tudo aqui tem um principado e uma potestade, tudo aqui tem um dominador. Então quando você olha para essa história de mosca, se você parar para pensar em termos de principado, você sabe que a mosca, ela tem um principado que ela representa. Como eu disse, eu não preciso falar nome aqui, mas talvez alguns já até conheçam isso. Então o que nós temos que fazer, pastor, para que isso não aconteça na nossa vida? Simples, querido. Você precisa ungir a sua cabeça com a palavra de Deus. Você precisa ungir a sua cabeça com a palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, na RA. Primeiro na RA. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Agora vamos para a NVI. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos, e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Isso é a palavra de Deus, querido. Isso deveria acontecer comigo e com você. Meus irmãos, quando é que nós sentamos na mesa para falarmos da palavra de Deus, para debatermos a Bíblia na hora da janta? Quando é que nós sentamos na nossa casa? Aonde na sua casa existe um monte de papéis colocados nas paredes da sua casa, com versículos bíblicos, com a palavra de Deus? Você sai do banheiro e se depara com a promessa, você vai para a sala e se depara com outra promessa, você deita na cama, se olha na parede, outra promessa. Quando, querido? Nós estamos muito bem informados de muitas coisas, mas pouco informados da palavra de Deus. E se você não quer que o inimigo destrua a sua mente, nesta noite, você precisa deixar um pouco a tecnologia de lado, e começar a se debruçar e gastar mais tempo com a palavra de Deus. Aliás, ela mesma diz: conhecereis a verdade, e a verdade... Não tem outro caminho, meu irmão. Se você quer viver a liberdade, se você quer ser livre, você precisa inculcar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus nos dias maus que vão te manter de pé, é lembrar-se da palavra de Deus nas situações difíceis que vão te levantar. Não tem outro caminho, querido. Então essa é uma área que eu vejo que todos os dias nós estamos sendo atacados, e cada vez mais. Nós estamos inculcando um monte de coisas, mas nós não estamos inculcando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós não temos prazer na palavra de Deus, meu irmão. Nós temos prazer no Instagram, nós temos prazer no Facebook, nós temos prazer nas redes sociais, mas nós não temos prazer em pegar a Bíblia e ler delas 10 capítulos ali, a fio, estudando e debruçado sobre ela, e tentando entender tudo que está escrito nela.
Nós somos crentes porque colocamos frases de efeito nas nossas redes sociais. E eu não estou julgando ninguém aqui, meu irmão. Eu não vim aqui para isso. Mas uma coisa eu quero que você entenda: isso é espiritual, sim. E eu e você estamos sofrendo, sim, ataques nessa área. Porque se você hoje não consegue tirar 1 hora na Bíblia, mas consegue tirar 1 hora no celular, você já é um derrotado pelo inimigo nessa área da sua vida. Ele já tentou e ele já conquistou o que ele queria na minha e na sua vida. Se eu e você passamos o dia inteiro felizes porque lemos um provérbio, alguma coisa está errada na minha e na sua vida. Eu e você deveríamos estar inconformados em lermos 3 capítulos da Bíblia, 2 capítulos da Bíblia, sendo que a Bíblia é o nosso manual de vida. Nós deveríamos tê-la debaixo dos nossos braços, andando para cima e para baixo. Isso é o que Deuteronômio está dizendo. Cola na testa. Nós conhecemos um casal, né? Alguns aqui eu sei que conhecem também. E ele foi diagnosticado com um câncer muito severo. E pessoas já estavam indo na casa dele, se despedir dele. E eles resolveram fazer algo diferente. Eles imprimiam folhas com promessas de Deus na área de cura. E eles colocaram no banheiro, eles colocaram no corredor da casa, eles colocaram na cabeceira da cama, em todo lugar da casa onde eles estavam, haviam versículos bíblicos falando sobre promessas e promessas de Deus sobre cura na vida deles. Então aonde o desânimo batia, ele olhava e falava, está escrito. O desânimo batia, às vezes ele ia tomar banho no banheiro, e ali, você sabe que o câncer é terrível, quando ele desanimava, ele olhava para a parede, havia ali versículos bíblicos. E esse homem, que havia sido desenganado por todos os médicos, ele ainda está no nosso meio até hoje, trabalhando para o Senhor. O inimigo estava tentando destruir o cérebro dele, e eu posso imaginar que por vezes ele tentou dar cabeçadas na parede, porque a dor era imensa, mas em momento nenhum, querido, ele permitiu que Satanás, que esse principado maldito, deturpasse, destruísse aquilo que a palavra de Deus restaurava dentro da mente dele. E nessa noite eu digo a você, meu irmão, enquanto você não mudar isso na sua vida, não vai ser de um dia para a noite que vai acontecer, não. Porque Satanás, ele não trabalha dessa forma, ele não é radical, ele já perdeu e ele sabe que o lugar dele é no lago de fogo, no inferno. Para te assustar, ele não vai fazer isso, ele vai vir com muita calma e vai levar você cada vez mais para lugares que você não deveria. Meu irmão, eu não estou indo contra nada, preste bem atenção, eu não estou indo contra nada nem contra ninguém, mas a maneira mais certa, a maneira mais correta de Deus falar com o homem, a mais segura de todas, chama-se Bíblia. Todas as outras maneiras, elas vão de alguma forma ter um homem atravessando a palavra de Deus, e você precisa conhecer muito bem essa fonte, para ver se ela está jogando água limpa ou água suja. Então, como eu ouço Deus, pastor, buscando na palavra dele, a revelação para a minha vida, debruçando sobre ela, estudando ela, desejando conhecê-la mais. E infelizmente, queridos, eu tenho percebido que esse ataque tem funcionado muito bem, porque cada dia que eu percebo, mais os podcasts, mais os YouTube, mais isso e mais aquilo, estão crescendo e evoluindo e evoluindo e evoluindo. Mas uma coisa eu te garanto, nada disso substitui a sua leitura diária da palavra de Deus e a revelação que Deus vai dar para você da palavra dele. Quando você ouve alguém pregando a palavra, ele está passando para você algo que Deus já o alimentou. E quando é que Deus vai te alimentar? Essa semana
Eu tive 2 eventos muito especiais essa semana, que aconteceram, que eu achei tremendo, né? E essas coisas, elas mexem comigo. O primeiro evento aconteceu, na verdade, foram assim, muito próximos um do outro, e eu achei muito legal isso, né? Esses dias atrás eu recebi do João Paulo, uma pregação dele, né? E aí ele mandou uma pregação, e mandando ver, pregando, e prega, pastor, escuta essa pregação aqui, né, tal, falando, esbravejando, você chutou a parede, dá glória a Deus, não sei o que, pá, e nada, não sei o que, vamos lá, aleluia, glória a Deus. Eu falei para Rose, senta aqui, Rose, vem ouvir, Rose, senta aqui do meu lado, vamos ouvir essa pregação desse varão aqui, né, e que bênção, né, eu falei, glória a Deus por isso, Senhor, glória a Deus. E logo depois eu recebi da Ellen um vídeo, né, que a Miriam e eles ministraram um louvor lá em Votorantim na quinta-feira, né, e eu achei muito, muito lindo, né, eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, né, pessoas se levantando, pessoas se expondo para fazer a obra do Senhor, coisas tão tremendas que enche o nosso coração de alegria, né, que enche o nosso coração de alegria. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Eu olhando a Miriam cantando ali naquele altar, na quinta-feira, eu via que ela estava cantando de algo que Deus havia falado com ela. A força com a qual ela cantava, a intensidade com a qual ela cantava, era uma verdade que ela tinha. Ela estava dizendo para a igreja, eu sei o que eu estou cantando aqui hoje. E quando eu ouvi o João falando para mim ali, naquele áudio, e vai daqui, vai dali, eu dizia assim, ó, esse garoto, o que ele está falando, Deus falou com ele, não foi comigo, foi com ele. E quando Deus fala comigo e com você, meu irmão, é diferente. É por isso que eu e você não podemos parar de buscar em Deus a revelação dEle, na palavra dEle, para mim e para a sua vida. Nós estamos comendo muito alimento que já está mastigado por outros. Você precisa começar a mastigar o seu próprio alimento. Você não precisa mais de babá para mastigar, amassar e colocar na sua boca. Você precisa começar a ir na Bíblia e começar a buscar lá dentro verdades de Deus para você e para a sua família. Mas para isso, meu irmão, o que eu mais escuto, sentadinho ali dentro, é: eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo, pastor. A minha pergunta é: você não tem tempo mesmo? Ou você não tem prioridades na sua vida? É aí que você precisa responder. Amém? Um segundo ataque que nós sofremos pelos principados, pelas potestades, ele causa divisões em nosso meio, querido. Ele causa divisões na nossa casa. Ele causa divisões na igreja. Agora veja o que Marcos 3, 24 diz, 24 e 25, olha o que ele diz: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E meu irmão, pensa em um negócio que tem tido bom êxito nesses últimos tempos, é a bendita da divisão. Igreja se levantando contra igreja, ministério se levantando contra ministério, pastor falando mal de pastor. É como se a outra igreja fosse um bando de endemoniado, tudo servo do capeta, e aqui não, é servo de Deus. Aquela igreja não vai não, essa igreja não vai não, você tem que vir nessa igreja. Há uma divisão absurda, meu irmão. Se nós entendêssemos isso como igreja, e nós nos uníssemos como igreja, essa cidade de Itupeva, ela era completamente diferente do que ela é hoje. Mas existe um principado que tem trabalhado, e ele tem tido bom êxito nessa área. Nós estamos preocupados em nos tornar a igreja mais notória de Itupeva. Nós estamos preocupados em nos tornar a igreja com a maior quantidade de membros. É isso que nós estamos preocupados. Nós não estamos preocupados
com a salvação de almas. Nós não estamos preocupados se existem famílias que estão precisando de cuidado ou não. Nós estamos divididos, famílias divididas, marido e esposa vivendo dentro do mesmo lar, com pensamentos divididos. Não são um, são dois dentro de uma mesma casa. Agora, meu irmão, um corpo com duas cabeças é monstro. Ou tem uma cabeça ou é monstro. Não pode haver divisão dentro de um lar, mas hoje em dia isso é muito comum. Quantos casais eu sento para conversar e é o meu dinheiro, o seu dinheiro? Não, é o nosso dinheiro. Porque quando nós casamos, nós nos tornamos um. Deveria ser assim, pelo menos. Então nós precisamos entender, queridos, que essa divisão, um lar que está dividido, uma igreja que está dividida, ela não subsiste, ela não aguenta. Eu vejo dentro da igreja ministérios brigando contra ministérios. Eu vejo disputa dentro de um ministério, meu irmão. Não pode. Isso é um ataque espiritual. Isso é o inimigo se levantando, e nós estamos caindo nisso, quando nós deveríamos estar felizes. Como eu acabei de dizer agora, eu tinha duas formas de olhar para aquele vídeo que eu recebi da Ellen. A primeira forma era me sentar numa cadeira como um cara que conhece de música e começar a dizer: aqui saiu um pouco do tom, aqui eles estavam atrasados um pouquinho, aqui, vamos anotando. A outra era olhar e dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque Deus levantou mais um para adorar Ele nessa terra. Irmãos, nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Isso causa divisão dentro da igreja, porque eu não concordo com isso, eu não aceito isso, por causa daquilo. Pare. Nós somos um, ou pelo menos deveríamos ser um. Então esse é mais um ataque que eu e você estamos sofrendo. A igreja está sofrendo, as famílias estão sofrendo, e elas estão cedendo e estão perdendo. E eu digo a você, esposo, esposa, se vocês não forem um e não tiverem a mesma visão e o mesmo coração e o mesmo objetivo, o lar de vocês não suporta. Como eu disse, Satanás, ele não está preocupado em destruir a sua casa amanhã. Bem devagarinho, ele vai trabalhando. E quando você vê, ele já destruiu e não tem mais o que fazer. Ele vai matando, ele vai minando o respeito, o amor. Pessoas que vivem dentro de uma casa, aonde já se viu um casal que mora dentro do mesmo lar e fica semanas sem conversar um com o outro. Marido, uma semana sem conversar com a esposa, mora na mesma casa. Não faz sentido, meu irmão. Os filhos não sabem nem o que fazer, porque os filhos percebem, eles veem isso, mas eles não sabem como reagir diante disso. Lá em casa, de vez em quando, o negócio estoura lá, ferve o pau, né? Eu gosto de brincar, eu falo para o Rose: vou dar um soco no meio da sua boca hoje, né? E o Isaac fica lá no quarto. Eu falo: Rose, olha, presta atenção, olha bem no espelho para os seus dentes, porque daqui uns dias você vai ficar sem dente na boca, e nós vamos resolver isso aqui, coisa e tal, e não sei o que. Aí já sai o Isaac do quarto e vem rasgando. Você não fala assim com a minha mãe, pai? Eu falei: sai fora, senão eu mando os dois embora, vai os dois para a rua, pega as coisas suas e some daqui, né? E nós vamos brincando. Mas o que eu quero dizer para você, parece loucura, queridos, mas no fundo, eles estão preocupados com aquilo que nós estamos fazendo. Preste atenção, meu irmão. Você está sofrendo um ataque espiritual. O seu adversário não é sua esposa não é seu marido não. É um principado que está atuando lá dentro da sua casa, causando divisão dentro da sua casa, para destruir a sua família. E se você não se levantar contra ele, você perde. Sabe por que pessoas trocam de igreja o tempo todo? Exatamente por isso, meu irmão.
elas vão trocando de igreja, porque eu não concordo com isso, porque eu não concordo com aquilo. Você não vai concordar com nada em lugar nenhum, meu irmão, porque não existe uma igreja que você vai aceitar tudo que tem dentro dela, porque lá dentro dela tem um monte de pessoas. Ou você monta uma para você só sua, você louva a Deus, você prega para você mesmo, você coleta os dízimos, você sai fazendo evangelismo, é a igreja minha, pronto, aí vai ser do jeito que você quer. A hora que você colocar uma pessoa daquela porta para dentro, já não é mais. Ontem eu estava aqui clamando e orando a Deus e dizendo: Deus, ajuda-nos a reconstruir os muros desta igreja, Pai. Tantas são as brechas, Deus, que nós temos nos muros da nossa igreja, Pai. O inimigo tem entrado por essas brechas, Pai. Os ministérios com brechas, e os líderes não estão olhando as brechas, e o inimigo tem entrado nas brechas, e ele tem dizimado ministérios dentro da igreja. Isso é muito sério, meu irmão. Então, esse é um segundo ataque. Deixa eu correr aqui, que senão eu vou me enrolar todinho. Aleluia. Um terceiro ataque, que eu e você sofremos, e que nós estamos sofrendo, e eu vejo que o êxito tem sido grande, é o apego pelas coisas materiais. Mateus 6, 24, olha o que está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora, meu irmão, o dinheiro, ele é uma bênção de Deus. O dinheiro, ele é uma bênção de Deus, desde que o dinheiro sirva a nós, e não nós sejamos servos do dinheiro. Então, se o dinheiro for para me servir, ele é bênção. Agora, se o dinheiro for para eu me tornar servo dele, é maldição. E querido, escute bem, infelizmente, as igrejas, elas têm se perdido muito nisso. E se tem uma área que esse bendito mamon, ele tem destruído, é aqui. Por quê? Porque eu vejo igrejas, templos, cada vez mais estruturados, preocupados com as estruturas, preocupados com iluminação, e sai fumaça do chão, e sai anjo voando para o teto, e desce coluna de fogo, e vai. Só que infelizmente tem pessoas sentadas no banco da igreja, chorando e falando assim: Senhor, lá na minha casa eu preciso de uma cesta básica, Pai, e eu não tenho o que comer, Deus. Senhor, o meu filho não tem um tênis para pôr no pé para ir na escola, Pai, me ajuda, Deus. Mas as igrejas estão preocupadas com as suas estruturas, mais e mais. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós podemos ter o melhor templo da cidade, nós podemos ter as melhores cadeiras, nós podemos ter os melhores ministérios dentro da igreja. Se nós tivermos uma família passando necessidade aqui dentro, nós já desagradamos a Deus, e nada disso funciona mais. Quando foi a última vez que eu e você nos preocupamos com uma carona para um irmão? Quando foi a última vez que nós nos preocupamos se o irmão não está passando por necessidade, por dificuldade? Quando foi a última vez que você sentou com o irmão e insistiu com ele se está tudo bem mesmo? Porque, meu irmão, escute, as 3 primeiras vezes que você perguntar para uma pessoa se ela está bem, o que ela vai te responder? Está tudo bem. Está tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem mesmo? Ai, meu Deus do céu, está tudo terrível lá em casa. Pronto. É natural meu e seu responder que está tudo bem, não estando tudo bem. Insista um pouco mais. Quando foi a última vez que você entrou numa casa, visitou uma pessoa, em busca de ver se está tudo bem dentro daquela casa, se realmente está tudo bem lá dentro? Meu irmão, nós precisamos entender, queridos,
o apego às coisas materiais. Eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero uma vida melhor, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo isso tem nos levado, esse maldito evangelho da prosperidade, que tem destruído igrejas aí para cima e para baixo. Não, porque você tem que ser próspero, meu irmão, preste bem atenção. Quando ele falou que ele abriria sobre nós as janelas dos céus, ele não falou que ia chover dinheiro, ele falou que ia chover bênção. Bênção não é dinheiro. A bênção de Deus, ela não acrescenta dor, mas ela nos traz tudo o que nós precisamos, e não dinheiro. Mas nós às vezes estamos presos às coisas materiais. Acabei de comprar meu carro, como é que eu vou buscar o Aparecido lá na descida, lá, meu Deus do céu? Choveu hoje, você é louco? Meu irmão, se você tiver isso no coração, querido, você já está passando por esse ataque, você já perdeu. Se você sente no seu coração que você tem que ajudar alguém, mas na hora de tomar a decisão de ajudar, você fica com o pé atrás, parou, porque você já perdeu. Porque se você é alguém desprendido, você vai e ajuda, sem preocupação alguma. Você vai e entrega, você vai e dá, você divide o que é seu. Você pega o que é seu, você fala, não cara, eu tenho 1 quilo de carne aqui, ó, meio seu, meio meu. Não, mas esse 1 quilo de carne aqui é para nós comer na semana, então nós vamos ficar um dia sem comer, porque o nosso irmão vai comer também. Isso é igreja, querido. Isso é igreja. Esse é o papel da igreja. Quantas coisas eu e você temos na nossa casa, que nós nem lembramos que temos. Se nós fôssemos no nosso guarda-roupa, e começássemos a olhar dentro do nosso guarda-roupa, e fizéssemos uma faxina no nosso guarda-roupa, você ia ver que você ia ter um monte de camisa e de short, sei lá eu, que você nunca mais pôs, você nem lembra que você tem aquilo, você fala, Deus do céu, eu tenho essa roupa ainda? Tem, é que está lá perdido lá. Só que tem pessoas que estão chorando diante de Deus, precisando de um short, de uma camiseta. E sabe o que eu acho mais lindo em Deus? É que quando eu e você abrimos a porta do nosso guarda-roupa e abençoamos os outros, o que Deus faz conosco? Deus faz 100 vezes mais, querido. Deus faz coisas tremendas. Quando você renova o do outro, Deus renova o seu. Mas nós precisamos entender, queridos, que esse ataque é o que tem levado muitas igrejas e muitas pessoas, muitos cristãos, a se perderem nisso. Meu irmão, Deus não está te dando para você se tornar um grande milionário nessa terra. É para você ter para você e para ajudar os irmãos, querido. A prosperidade tem esse propósito na minha e na sua vida. É Deus derramando sobre mim e sobre você, para que eu e você derramemos sobre a vida de outros também. Amém? Uma quarta área que eu e você somos atacados é que os principados, as potestades, elas querem levar as pessoas a quererem cada vez mais a exaltação, cada vez mais serem exaltados. A Paulinha veio brincar comigo ontem, ela falou para mim, você está desatualizado. Você está desatualizado. Eu falei, por que eu estou desatualizado? Ela falou, você fica falando dos apóstolos, mas acredite você, agora existe o apóstolo imortal. Foi ungido agora, recentemente. Valdomiro, né? Valdemiro Santiago. Ele foi ungido apóstolo imortal. Ele está quase ali já com Jesus. Se Jesus vacilar, ficou, hein? Imortal. Meu irmão, cada vez mais, esse principado maldito, ele tem trabalhado no meio do povo, dentro e fora da igreja, levantando soberba, vaidade, leviandade no coração das pessoas. Agora, sabe por que Satanás ele quer elevar o homem? Porque na hora que ele eleva o homem, ele derruba o homem. Satanás ele levanta o homem para derrubá-lo. É isso que Satanás quis fazer com Jesus. Ele levou Jesus no lugar mais alto e ofereceu tudo para Jesus. E qual era o propósito? Quando você aceitar, eu jogo você lá embaixo. Você caiu. Meu irmão, preste bem atenção. Quando a soberba
e a vaidade entra no meu e no seu coração, acredite, Jesus já saiu. Não adianta você dizer para mim que você teve visões, revelações, sonhos. Uau, nossa, eu vi Jesus passando. Meu irmão, se você tem vaidade no seu coração, se você tem orgulho no seu coração, soberba no seu coração, meu irmão, Jesus não habita em lugares assim, queridos. Aliás, a Bíblia diz que Ele resiste aos... Ore todos os dias pedindo para o Senhor, sonda o meu coração, Pai. Sonda o meu coração, Deus. Sonda, Deus, e veja se não há algum caminho errado aqui dentro, Pai. Olha que interessante, Provérbios 16, 18, que ele diz: o orgulho, ele vem antes da destruição, e o espírito altivo, ele vem antes da queda, meu. Da queda, querido. Não vai se achando, não. Não permita que esse sentimento diabólico entre no seu coração, não. Não comece a se achar, não, querido. Porque quando você começar a se achar é que você vai se perder. E você se perde. E nós nos perdemos. Infelizmente, uma outra coisa que eu vejo que tem crescido muito dentro da igreja é a leviandade. O que é a leviandade? São pessoas que não levam mais as coisas de Deus a sério. Elas não levam mais a palavra de Deus a sério, elas não levam mais a oração a sério, elas não levam mais a prática da palavra de Deus a sério, elas sabem que tem que fazer, mas não fazem. Tudo isso é um principado, que tem atuado e tem levado um monte de crente a não orar, a não ler a Bíblia, a não praticar o que a Bíblia pede. Tem levado, queridos, e ele tem obtido bom êxito. Quantos homens que se intitulam, como nós acabamos de dizer agora, quem deu a esse homem o direito de se intitular apóstolo imortal e achar louco que põe óleo na cabeça dele ainda? Eu não sei quem é mais louco, o que achou apóstolo imortal ou o que ungiu. Você é doido, cara. É maluco. E é isso, e esses absurdos que nós estamos vendo. Por quê, queridos? Porque o homem cada vez mais, ele quer que o coração, ele quer que ele seja reconhecido. Aonde já se viu pastores dizer para um membro da igreja: se você sair daqui eu te amaldiçoo. Eu amaldiçoo sua vida e nada mais vai dar certo para você, e você vai voltar se rastejando aqui nessa igreja. Porque eu vou orar. Porque eu vou orar. Mas eu não vou orar para Deus te abençoar, eu vou orar para desgraçar com a sua vida. Meu irmão, isso é loucura, querido. Então, quando você for vir pedir para mim, para sair dessa igreja, presta atenção, querido. Pensa bem antes, pensa bem antes, amém? E uma última área que eu vejo que nós estamos sendo atacados por principados e potestades, é a área da promiscuidade, meu irmão. A promiscuidade. Eu estou falando de 5 áreas, de 5 ataques espirituais que nós estamos sofrendo constantemente. E um deles é a promiscuidade. O que é a promiscuidade? É quando Satanás leva a pessoa a pecar contra o seu próprio corpo. Agora olha o que Romanos 13 diz. Romanos 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Meu irmão, nesses últimos tempos, o que eu mais tenho visto é o crescimento da sensualidade no mundo. Imagens em cima de imagens promíscuas. Eu tenho visto a pornografia na palma da mão das pessoas, porque você tem na sua mão aí um aparelhinho que leva você a entrar em pornografia na hora que você quiser. E eu não estou falando aqui para homem, eu estou falando aqui para homem e para mulher. Para homem e para mulher.
Infelizmente, é uma realidade. Há um tempo atrás eu estava falando com um rapaz, ele não é daqui da igreja, mas eu conhecia, e eu estava falando com ele sobre isso, e ele falou assim para mim: pastor, é tão difícil, pastor. Ele falou, antigamente, quando nós tratávamos dessa área de pornografia, era um desafio enorme, pastor, porque nós tínhamos que arrumar dinheiro para ir na banca comprar uma revista, e nós não tínhamos idade para comprar revista. Aí ele falou, depois veio o videocassete, e era um terrível para a gente conseguir a fita. Pastor, depois veio o CD, pastor. Agora nós temos isso na palma da mão, pastor. Olha o estado que isso chegou. Nós temos na palma da mão. Nós temos, na hora que nós fechamos a porta do nosso quarto, nós podemos cair nesse erro, na promiscuidade. Vestimentas cada vez mais sensuais, dentro da igreja e fora da igreja. Meu irmão, as pessoas perderam a noção do que estão vestindo. Falei há tempos atrás aqui sobre isso. Como você vai numa academia nos dias de hoje? Olha o estado que nós estamos vivendo. Olha o estado que está a humanidade. E isso não é normal. Isso não é normal. Não aceite, não entenda como algo normal, porque não é normal. Mas infelizmente, muitos podem dizer assim: ah, pastor, mas aí você precisa ver se você está em santidade ou não. Treva e luz não andam junto, meu irmão. Treva e luz não andam junto. É uma decisão que você precisa tomar na sua vida. Mas isso cada vez mais, homens e mulheres cada vez mais vaidosos. A vaidade tem crescido. Eu olho para o César, e o César está no centro desse lugar. Porque agora ele atua nessa área. Os pacientes dele são os vaidosos, e ele quer que isso cresça muito, meu irmão. Porque quanto mais isso crescer, mais money para ele. Eu preciso... Com quantos anos você está? Eu estou com 67. O que eu preciso fazer para ter 32? Isso. Nascer de novo, ele deveria falar. Mas claro que ele não vai falar. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Meu irmão, reconstrói a pessoa. Joga uma massa corrida, passa uma desempenadeira, faz alguma coisa e vai daqui, vai dali. Eu não posso ficar como eu estou. Tem que haver uma mudança. Meu irmão, e eu também não estou aqui lutando contra a autoestima de ninguém. Mas uma coisa você tem que entender: qual é a intenção do seu coração para isso que você está fazendo? Onde você quer chegar com isso? É agradar a Deus ou agradar homens? Porque essa intenção, para mim passa, mas em Deus não passa. Então cada vez mais eu vejo isso. Quanto custa? 20 mil reais. Quanto custa? 50 mil reais. Vamos fazer esse negócio aí, e vamos que vamos, e vamos embora, e está tudo certo. Meu irmão, eu não estou, volto e repito, você faz o que você quiser da sua vida. O dinheiro é seu, está tudo certo. O que eu estou dizendo para você, uma coisa é séria. Perceba que a vaidade no homem e na mulher tem aumentado cada dia mais. Preste bem atenção, saúde é uma coisa. Saúde é uma coisa. Vaidade é outra. Eu tenho que preocupar-me com a minha saúde. Isso é natural. Amém? Você vê hoje com esse negócio de harmonização facial, você vê umas pessoas, você fala assim: cara, o que é isso aí que aconteceu com esse cara, velho? Você é louco? Eu fiz harmonização facial, o cara assim, e ele te pergunta: você achou que ficou bom? E você vai falar o que, irmão? Você não pode mentir? Você não pode mentir? Você não sabe se ele está dormindo ou está acordado, se está vivo ou está morto. É loucura isso aí, né? Você ri, né, irmão? Você ri, mas é real, cara, é real. Eu vejo umas coisas aí que eu falo: meu pai, cara, você é louco. Pagar para ficar assim? Estou fora. Tudo isso não passa de influência demoníaca. Tudo isso não passa de ataques espirituais que eu e você sofremos todos os dias. Por quê, meu irmão? Porque eu e você ficamos o dia inteiro olhando,
fotinhos dos outros nas internets da vida. E aí o nariz do outro é mais legal que o meu, então eu preciso do nariz do outro, vou lá na harmonização facial. Vou mandar tirar uma parte do meu nariz. A perna do outro é maior do que a minha, a cabeça do outro é menor que a minha, sei lá eu, e eu fico olhando. E eu fico naquele negócio. E aquilo vai gerando em mim exatamente o que o diabo quer. Isso. Caia nisso aí. É normal. Irmão, você acha mesmo que é normal? Você acha mesmo normal as vestimentas que você encontra pelas ruas no dia de hoje? Olha, meu irmão, eu não vou me assustar de verdade se eu não encontrar daqui uns dias alguém andando pelado pela rua aí, viu? Não vou não. Está faltando pouco. Ainda usam uns pedacinhos de roupa de pano aí para dizer que é roupa, mas não é. Só que muitos não percebem isso e acham que não tem nada a ver. Deixa eu te lembrar de uma coisa muito importante que eu e você nunca podemos esquecer. Eu e você somos templo do Espírito Santo. E a primeira coisa que Satanás quer fazer comigo e com você é que eu e você pequemos contra o nosso próprio corpo, expondo o nosso corpo, levando o nosso corpo à sensualidade. Preste atenção nisso, meu irmão, porque isso é muito sério. E isso é o que mais tem crescido no mundo, e muitas vezes dentro da igreja. Sabe, meu irmão, eu acho muito legal quando os irmãos vêm para a igreja bem vestidos, porque isso mostra que nós respeitamos a Deus, né? Na verdade, nós estamos vindo na casa do Senhor, e nós precisamos sim saber nos portar diante de um justo juiz. É muito importante isso. Mas quando a igreja vira um lugar de desfile de moda, ela já perdeu o propósito. Quando você não tem noção. Um dia eu achei muito legal essa colocação que o William fez, numa das ministrações que ele estava falando. Basta você ir de frente para o espelho e perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, essa roupa que eu estou usando está adequada? E ter coração aberto para ouvir o que ele vai dizer, eu posso te garantir, na hora, você vai ter a resposta se está certo ou se está errado. Sabe, nós precisamos pensar sobre isso, meu irmão. Cuidado com a roupa que você tem vestido. Cuidado com a sensualidade, com esse espírito maligno que tem levado. Cuidado com a maneira como você se insinua ou responde para as pessoas. Cuidado com a maneira que você abraça pessoas. Porque você pode estar abraçando na inocência, mas o outro lado pode estar abraçando na maldade. Cuidado com quem você conversa, porque você pode estar falando inocentemente, mas o outro lado não. E isso é muito sério. E nós precisamos sim nos policiar quanto a isso, se nós queremos viver uma vida de vitória. Agora, eu falei sobre os ataques, né? Agora a questão é, como, irmãos, eu vou vencer um inimigo que ele é espiritual? Só tem uma forma de vencermos o diabo, é nos tornarmos espirituais. Não tem outra forma, meu irmão. Eu diria para você que quando eu e você nos tornamos alguém espiritual, é mais ou menos isso aqui, ó. Se eu tirar meu óculos agora, eu vou te ver, mas com bastante dificuldade. Agora, quando eu coloco meu óculos, eu te enxergo bem claramente. Quando eu e você nos tornamos espirituais, nós colocamos óculos e nós olhamos e falamos: olha o capeta ali, ó. Isso, agora ele vem aqui, ó. Isso, agora ele passou aqui do meu lado aqui agora. Está querendo me pegar, né, cara? Você não vai pegar não, cara. Agora, quando nós somos carnais, ele deita e rola, e nós nem sequer prestamos atenção. Então, como que eu consigo vencer? Só existe uma forma. Eu separei 3 versículos bíblicos aqui, para você só meditar sobre ele. O primeiro está em Gálatas, capítulo 5:16. Você conhece muito bem ele. Ele diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito,
e o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Vivam pelo espírito, meu irmão. Vivam pelo espírito. Romanos 13, 14. Olha um outro texto bíblico. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha um outro versículo bíblico, Eclesiastes 9, versículo 8. Esse eu quero ler na NVI e depois na RA, tá bom? Então ele fala assim na NVI: esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Agora vamos na RA. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou seja, sua vida precisa ser uma vida de santidade, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. O que é o óleo sobre a minha cabeça, querido? Diga a palavra de Deus. É a palavra de Deus, querido. É a palavra de Deus. Você quer vencer o seu inimigo? Você quer vencer Satanás? Você quer destruí-lo diante desses ataques que ele tem sido bem sucedido? Só existe uma forma de nós vencermos. Nós precisamos viver o tempo todo em espírito. Nós precisamos ser influenciados o tempo todo pelo Espírito Santo. E só há uma maneira de fazermos isso: mudarmos radicalmente a nossa vida, meu irmão. E como eu mudo radicalmente a minha vida? Abandonando as coisas velhas e me apegando a coisas novas, ou seja, começarmos a ler todos os dias a palavra de Deus, começarmos a orar todos os dias a Deus. Se você for um homem de oração, se você for uma mulher de oração, um homem de leitura da palavra, uma mulher que lê a palavra, certamente quando o inimigo tentar contra você, você espiritualmente vai estar muito bem preparado para olhar e dizer: ei, sai daqui, Satanás, porque eu sei que é você que está aqui. Meu irmão, quem conhece o Espírito, quem vive cheio do Espírito, não cai em armadilhas como essa que Satanás tem empregado. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que se preocupa com o próximo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que abre mão do seu conforto para ajudar ao próximo. Alguém cheio do Espírito Santo não está preocupado com coisas materiais. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem amor, desejo pela palavra de Deus. Ele não lê a Bíblia emburrado. Ele não lê a Bíblia como se ele estivesse lendo um livro enfadonho e cansativo. Ele lê a Bíblia como se ele estivesse vendo palavras vivas saltando aos olhos dele. Ele tem fome daquilo, ele tem sede daquilo, ele deseja aquilo. Se isso não está acontecendo na sua vida, acredite, meu irmão, você está sofrendo um ataque espiritual. E você já está cedendo a esse ataque. Lembre das moscas. Lembre, a mesma coisa vai acontecer comigo e com você. Os meus olhos e os teus olhos, se você continuar colocando ele nos lugares errados, você vai ver o que vai acontecer, meu irmão. Você vai ver. É impossível, eu disse para você há dias atrás aqui, nesse altar, não sei se foi a semana passada, olha como são as coisas. Eu fui levar o Isaac na casa de uma pessoa para fazer um trabalho. E o que Satanás fez? Vou atacar esse meu filho aqui. Não tinha número na casa. E eu com medo de chamar se era a casa ou se não era a casa, a impressão que eu tenho é que Satanás fez com que aquele número sumisse do lugar, que era para eu ficar parado na frente da casa. E eu andava para um lado, eu andava para o outro, e eu olhava a casa. E olhava e pensava na minha casa. Olhava naquela e pensava na minha. Olhava naquela e pensava na minha. Aí o cara vem e abre a porta. Aí eu olhei lá dentro. Eu olhava naquela e olhava na minha. E eu entrei no carro, irmãos. E ali Satanás veio com tudo. Você nunca vai ter uma casa dessa, com essa vida que você escolheu para você. Esquece. Era como se ele estivesse falando para mim: mas se você voltar atrás
e nós entrarmos numa negociação aqui, eu não só te dou essa casa, como eu te dou até melhor. Mas graças a Deus, o Espírito Santo bradou ali dentro e falou: filho, que pensamento diabólico é esse? E logo eu entrei no meu quarto e eu comecei a chorar e pedir perdão para Deus por pensar algo desse tipo. Falei: Deus, me perdoe, porque isso não faz parte de mim. Então eu volto e repito a você, meu irmão, só tem uma forma de Satanás atuar na sua vida: é você permitir que ele atue. Ele só pode tocar em você de duas formas. Uma, Jesus permitindo, e a outra, eu e você permitindo. Porque ele permitiu Satanás tocar em Jó, ele não permitiu Satanás tirar a vida de Jó. Ele permitiu Satanás colocar um espinho na carne de Paulo, mas só foi aquele espinho na carne. Agora, tanto Jó quanto Paulo, o toque do diabo tinha um propósito: fazer desses homens pessoas melhores. Melhores. Porque Jó, no final da história dele, ele diz com as palavras dele: antes eu conhecia Deus de ouvir, mas agora eu conheço Deus de andar com Ele. Então escute, Satanás só pode tocar em você, na sua família, se você der para ele a liberdade dele tocar. Nessa noite eu falo para você, meu irmão, seja espiritual, se levante, seja alguém que viva no Espírito. Pare de levar as coisas de Deus de uma forma leviana. Leve a sério a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus, coloque ela em prática, tudo o que você tem ouvido. Procure ler a Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia, que a sua Bíblia tenha páginas amassadas, que a tua Bíblia tenha páginas riscadas, uma Bíblia que as páginas, quando você abre ela, elas estão coladas. É uma Bíblia que nunca foi aberta, meu irmão. A Bíblia de um crente, ela precisa estar cheia de rabisco, de anotação e de referência e de um monte de coisas. Nós precisamos ter o hábito. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero encerrar nesta noite com uma oração, mas eu quero lembrar você, essa guerra não acaba aqui. Essa guerra continuará. Esses ataques dos principados e potestades, eles continuarão. E eu não estou dizendo para você que você é um perdedor. Não, eu estou aqui nesta noite dizendo para você que se você for um homem, uma mulher que andar em espírito, Satanás nunca terá êxito contra a sua vida, nunca terá êxito contra a sua família, ele nunca conseguirá derrotar você, ele nunca terá vitória sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você nesta noite decidir, tomar uma decisão de mudar a sua vida radicalmente, se você decidir abrir mão das tecnologias e voltar novamente um passo atrás e se debruçar sobre a palavra de Deus, ungindo a sua cabeça, a sua mente e o seu cérebro, você certamente não cairá mais nesses ataques. Você jamais estará preso a dinheiro. Você jamais vai querer para a sua vida ser exaltado, porque aqueles que conhecem a Jesus, eles sabem que os maiores são os menores. Pai, nesta noite eu quero colocar diante do Senhor todos os que estão aqui e também aqueles que estão me ouvindo, Pai.
E eu quero interceder, meu Deus, por aqueles que, de certa forma, estão vivendo sobre esses ataques e de alguma maneira eles já estão sendo levados à derrota. Nesta noite eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com a sua mão de poder e toque nos teus filhos e nas tuas filhas e os restaure em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, tira todas as escamas dos olhos. Meu Deus, traga, meu Deus, a existência, meu Deus, traz a memória, todas as tuas palavras, tudo aquilo que já foi pregado, tudo aquilo que já foi dito para o teu filho, para a tua filha, para que eles tomem uma posição na vida deles, Pai. Espírito Santo de Deus, não existe ouro, não existe prata, não existe poder algum nesta terra que possa ser comparado à sua amizade e à sua presença. Tudo que um homem e uma mulher precisa nesta terra é o Senhor Espírito Santo. Se um homem e uma mulher te encontrar e se tornar amigo teu, nada mais ele precisa a não ser o Senhor. Então nesta noite eu peço ao Senhor, gentilmente, Espírito Santo, fala com cada um dos que estão aqui e daqueles que estão em casa. Por favor, toque neles. Por favor, visite cada um deles de uma maneira diferente. Leva-os, Espírito Santo, a tomarem uma decisão. Leva-os, Espírito Santo, a deixarem essas coisas que de alguma forma são armadilhas que estão nos levando para longe do Senhor. Que nós voltemos a ter prazer na Tua palavra, que nós voltemos a ter prazer na Tua presença. Que nós voltemos, Pai, a sermos espirituais e não mais carnais, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, toca-nos, Pai. Toca em cada um de nós nesta noite, Senhor. Meu Deus, que todas as escamas, que toda surdez espiritual, que toda cegueira espiritual nesta noite, o Senhor toque na vida dos teus filhos e elas caiam por terra, em nome de Jesus. E eles possam identificar na vida deles, aonde eles estão sendo atacados. E eles consigam reverter tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos encerrando, mas antes de nós encerrarmos, nós vamos ter uma apresentação das crianças. Elas vão se apresentar ao Ministério Infantil para nós aqui na igreja. Então eu creio que vocês podem ficar sentados mesmo. Bem, eles podem ficar sentados, amor? Podem? Glória a Deus, vai ter que tirar lá, Vitor. Rose, vai precisar?